Olá, tudo bem? Meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e o nosso assunto hoje é estatística. Nós vamos trabalhar com alguns gráficos que envolvem essa leitura de outra forma, para facilitar a leitura de números grandes, informações extensas. Vamos começar? Muito bem. Gráficos e tabelas, utilizadas na representação dos dados de uma pesquisa. Para evitar interpretações equivocadas de gráficos, fique atento a alguns detalhes, como escolha período em que se refere a pesquisa, é muito importante, escolha da amostra que participou da pesquisa, utilização adequada da escala, fonte, é importante você ressaltar de onde que você tirou essa pesquisa, legenda, para poder explicar melhor o que você quer passar. E os tipos de gráfico utilizado. Quando a gente fala em tipos de gráfico utilizado, por que tem tipos de gráficos? Porque tem gráficos que quando você já olha, você já sabe qual é o assunto. Você não precisa fazer uma leitura completa. Tem outros que já te dá a porcentagem. Tem outros gráficos que eu consigo analisar várias entradas, várias situações ao mesmo tempo. Então, vamos ver. Primeiro gráfico é o gráfico de coluna. Este gráfico de coluna, ele pode ser representado na vertical ou ele pode ser representado na horizontal, que é o eixo X. Quando ele é representado na vertical, fiquem atentos que todas as informações desse gráfico, ele vai estar aqui no eixo Y, vertical ao gráfico, tá certo? Então, vamos ver uma situação onde nós temos aqui um gráfico de colunas verticais. Vejamos, segundo dados divulgados pela Organização das Nações Unidas, ONU, a maior parte da população mundial vive em cidades. Veja no gráfico abaixo a comparação entre a população que vivia nas cidades no período 1990-2014. Então, nós temos aqui 1990 e 2014. Porém, eles fizeram estimativa para o ano de 2050. Então, nós temos aqui os continentes: África, Ásia, Europa, América Latina, América do Norte e Oceania. Se você observar, vamos pegar aqui um gráfico, vamos pegar a África. Em 1990, 31% da população vivia na cidade. Já em 2014, teve um acréscimo de 9 pontos percentuais. De 31 foi para 40. E a expectativa, a estimativa para 2050 vai ser um acréscimo em relação ao ano anterior de 16%, de 40 para 56. Vamos pegar a África. Agora vamos aqui na América Latina. O que está acontecendo? 71% da população mora em cidades. Isso morava, em 1990. Em 2014, houve esse acréscimo para 80%, 9 pontos percentuais. E a expectativa, a estimativa para 2050 vai ser 86%. Observe que eu não li nada, só através do gráfico e do título eu pude observar, fazer essa comparação de 1990 para 2014 até chegar em 2050. Vamos ver algumas perguntas. Primeiro, em 1990, quais eram as regiões em que mais da metade da população já vivia em cidades? Então, se você observar pelo gráfico, mais da metade da população, nós temos aqui, olha, aqui é 48 é abaixo, aqui
70, 73, 80. Então, nós vamos ter quais? Europa, América Latina e Caribe, né? América do Norte e Oceania. E eu não precisava nem escrever, só pelo gráfico eu teria condição de responder. Próxima análise. Qual será o provável aumento da população vivendo em cidades em cada região de 2014 a 2050? De 14 para 2050. Então, observem aqui. Se eu pegar a África, de 40 foi para 56. Então, vamos lá. A África, de 40 foi para 56. O aumento foi de 16%. A Ásia, de 48 para 64. Um aumento também de 16%. Europa de 70 para 73 para 82, 9%. América Latina, de 80 para 86, 6%. América do Norte, 81 para 87, também 6%. Oceania, 71 para 74, um acréscimo de 3%. Viram? Então, o gráfico você vai analisar e verificar que todas as informações estão distribuídas no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, o eixo vertical. Próximo gráfico. É o mesmo gráfico de colunas, porém, a informação vai estar no eixo X. Então, ele é chamado de gráfico de barras. Então, um exemplo. Densidade da malha rodoviária pavimentada por países. Valores em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. E a pergunta seria o seguinte, então eu tenho aqui, ó, o Brasil tem 25 quilômetros da malha rodoviária pavimentada, que igualou com a Argentina, e é interessante a gente observar aqui o Canadá, 41,6%, e quando nós vamos para a China e para os Estados Unidos, olha só, 438%. E a gente fica questionando, mas o Canadá, próximo do Brasil, um país do primeiro mundo, super evoluído, a mentalidade do Canadá é a preservação do meio ambiente. Então, o que o Canadá, há alguns anos, já vem fazendo? Trocando essa malha rodoviária, essa pavimentação rodoviária de asfalto, tirando e colocando paralelepípedos, bloquetes. Por quê? Porque o distanciamento, ao colocar, permite com que a água da chuva ela possa se armazenar no subsolo. Com isso, é a questão da visão, né, da economia. Então, por isso que o Canadá está bem próximo aqui do Brasil, que não é o nosso caso por enquanto, né? Muito bem. O próximo gráfico é o gráfico de setores, ou mais conhecido como gráfico de pizza. Nesse gráfico, além do título, nós temos que ter a legenda. E sempre dentro, próximo a essa legenda que envolve cores, nós temos essa porcentagem. Lembrando que essa porcentagem ela é criada através do ângulo de 360 graus. Então, eu vou fazer a conversão, certo? Um exemplo, 360 graus equivale a 100%. X equivale a 40%. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos ter X vai ser 360 vezes 40 dividido por 100. Posso simplificar, vai ficar 36 vezes 4, 24, ou seja, 40 graus equivale, 40%
equivale na circunferência 144 graus. Por isso que você observa que o verde, a parte é maior, certo? Mas vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Então, eu tenho que ter o título e a legenda. E aí, esse gráfico, nós temos aqui uma perguntinha. O gráfico de setores proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo. Vejamos um exemplo. Uma escola realizou uma pesquisa com seus 400 alunos do ensino médio sobre a preferência por modalidades esportivas. Os dados foram distribuídos em uma tabela. Então, eles fizeram a pesquisa e verificaram que 40% optaram por futebol, 30% vôlei, 15% basquete, 10% natação, 5% outros esportes. E a pergunta é o seguinte: determine quantos alunos preferem futebol. Então, nós temos, o total é 400. Então, 400 está para 100, assim como 40x está para 40%, ok? Então, nós vamos ter 400 está para 100, assim como x está para 40. É uma proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 100x é igual a 400 vezes 40. 100x vai ser igual a 400 vezes 40, 16.000. O que eu posso fazer? Simplificar. Então, nós sabemos que 160 alunos, do total de 400, a opção foi futebol. Viu que esse gráfico é um gráfico que ele tem uma clareza maior, porém, ele é limitado. Então, eu não posso, nesse gráfico, inserir uma outra opinião. Um exemplo, alunos que gostam de esporte e tocam algum instrumento musical. Então, o gráfico ficaria confuso. Então, ele é um gráfico um pouco limitado. Vejamos, já este gráfico aqui é o gráfico de linhas. Esse gráfico, ele tem condição de ter outras informações, uma dupla entrada. Inclusive, este gráfico aqui, que ele é formado por linhas crescentes e decrescentes, né, que ele mostra o período onde houve um crescimento, ou onde ficou constante, ou onde teve o declínio. Esse gráfico, eu tenho aqui duas situações. Observe, o gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana em que o gráfico mostra as produções de lixo das 2 pessoas. Então, tem de segunda a domingo. Então, eu tenho uma pessoa A, que está representada aqui pela linha vermelha, e tem uma pessoa B, representada pela linha azul. Se você observar, a pessoa A, que está em vermelho, ela produz menos lixo. O gráfico aqui, ó, observe que aqui tem um ponto máximo da pessoa 2, aqui a pessoa 1 mínimo. Mas nós vamos trabalhando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A pessoa 2 produz um pouco mais de lixo orgânico no domingo. E é justamente este ponto onde as duas se igualaram. Observaram? Então, é um gráfico que você consegue analisar e consegue inserir outras informações. Muito bem. O próximo gráfico é o pictograma. Esse gráfico, ele tem uma visualização fantástica. Por quê? Sem ler o título, sem entrar em detalhes, você consegue fazer uma leitura, mas ele é limitado. Olha só, os dados são representados por símbolos ligados à imagem. Aqui eu tenho crianças, então provavelmente tem a ver com algum cenário escolar, certo? Próximo, muito atrativo. Imagine agora, final do Brasileirão, eu colocasse um gráfico cheio de bolinhas.
bola de futebol. Você ia observar que eu ia estar falando sobre um cenário esportivo. Então, ele é muito atrativo. Próximo, dá pouca informação precisa. Então, ele é limitado, porque o que eu quero aqui? Eu vou olhar a quantidade de alunos nessa turma. Então, preste bastante atenção. Olha a minha legenda. Para cada um menininho, eu tenho equivalente a 4 rapazes. E para cada plaquinha vermelha que representa menina, eu tenho 4 moças. Então, eu tenho aqui rapazes e moças. Então, eu vou contar um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio. Então, 11 vezes 4, 44. A metade de 4 é 2. Então, 44 mais 2, eu vou ter 46 meninos. E assim por diante. Então, vamos ver quantos alunos tem nesse gráfico. Então, eu contei 11 meninos, meninas inteira, mais a metade. Meninas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 meninos mais a metade. Então, nós vamos ter 11 vezes 4, 44. 44 mais 2. Espera só um pouquinho, pessoal. Vou falar aqui. 44 mais 2, então nós vamos ter 46. 8 vezes 4, 32 mais 2, vai ser 34, que nós temos aqui. Somando, eu tenho 80 alunos. Para fazer uma outra pergunta aqui, é mais complexo. E, para finalizarmos, nós vamos ver o nosso último gráfico, que é o histograma. O histograma, ele trabalha com a faixa de intervalo, uma frequência. Ou seja, a diferença do histograma para o de coluna é que do histograma as colunas são justapostas, elas são bem próximas uma da outra. E ela obedece a um intervalo. Esse exemplo aqui é a renda mensal em salários mínimos de alguns funcionários de uma empresa. Então, de 1 até 3, 4 funcionários. De 3 até 5, 6, e assim sucessivamente. Quando eu vou montar o gráfico, olha o que vai acontecer. Está vendo? Colunas justapostas. Eu tenho esse intervalo de 1 até 3. Então, o que ganha 1 e 2 salários estão aqui. 4. Aqui, 6, 8, 10, 7 e 13, que ganha de 11 a 13 salários mínimos, certo? Então, eu tenho esse intervalo. Quantos funcionários trabalham nessa empresa? Então, eu tenho 10, 20, 30, 38 funcionários. Quantos funcionários recebem menos que 5 salários mínimos? Preste atenção, menos que 5 salários mínimos, ó, de 5 para lá, está aqui nessa coluna com 8. Então, nós vamos ter um total de 4 mais 6, 10. Quantos funcionários recebem pelo menos 5 salários? Gente, pelo menos 5, quem recebe 6 está no 5, quem recebe 7 está no 5, e assim sucessivamente. Então, nós vamos ter 28 aqui, ó. 10, 20, vai fechar um total de 28. E qual a porcentagem aproximada de que recebe 9 salários mínimos ou mais? 9 salários mínimos ou mais, eu tenho aqui um total de 10. Então, fazendo a regra de 3, nós vamos ter 10 dividido pelo total, que é 38, vezes 100. Ou seja, 26 funcionários recebem 9 ou mais salários mínimos. Pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, pessoal!